primeira aparição se dá no ano de 1947. Ela aparece a uma enfermeira chamada Pierina Gilli, na Itália. Bem, na aparição, Nossa Senhora aparece vestido com um véu branco, uma túnica púrpura, uma túnica aproximada um pouco para... Vamos ver a imagem, já consegue colocar? Então, quem está acompanhando de casa, né? Ou quem está aqui na igreja, que está com o seu celular. Então, uma túnica aproximada do roxo, né? E três espadas perfurando o seu coração. E o semblante de Nossa Senhora é um semblante entristecido. Então, estamos muito acostumados com a imagem de rosa mística apenas com as três rosas. Mas a primeira aparição são três lanças. E um semblante entristecido, e três palavras ela profere nessa primeira aparição: oração, sacrifício e penitência. Na segunda aparição, Nossa Senhora, então, já não aparece mais com as três espadas, mas cada espada deu lugar a uma rosa. E a rosa eram de três cores: rosa, branca e dourada. E cada lança e cada rosa possui um significado. Cada lança e cada rosa. As espadas com as lanças no peito, a primeira era a escassez de vocações, trazendo presente tantas pessoas que Deus pensava a consagração e o sacerdócio, e elas não foram capazes de responder sim. Não está nos planos de Deus termos poucas vocações, mas muitos vocacionados, chamados por Deus, não dizem sim. Segunda lança, os pecados mortais dos sacerdotes e dos consagrados, aqueles que deveriam ter um coração indiviso só de Deus, que acabam vivendo no pecado. E isso é uma lança no peito da Virgem Maria. E a terceira lança, o sofrimento sentido pelos sacerdotes e monges religiosos que cometeram a mesma traição de Judas, o abandono de Deus, a traição de Deus, a Deus, né? Não apenas ter negligenciado a sua vocação, mas ter rompido com a sua vocação, rompido com a igreja, rompido com a fé. Vamos pensar, alguém que consagrou a vida toda a Deus, deixa de ter fé, nega a igreja. Então, três lanças, três dores. Certamente aconteceu muitos milagres em Monte Chiari, local das aparições. Muitas curas aconteceram. Mas a mensagem em si não é uma mensagem de cura física e nem é uma mensagem direcionada a todo o povo, no sentido de ser objeto central, mas uma mensagem de preocupação com os vocacionados, com os consagrados e com os sacerdotes. E fazendo com que todo mundo possa olhar para eles com misericórdia e numa atitude de intercessão e de reparação. 1947 é a data da aparição e temos um contexto
de grandes transformações no pós-guerra. O pós-guerra trouxe muitas transformações. O Brasil chega à televisão na década de 50, TV Tupi, primeira emissora de televisão, e como isso impactou a vida das pessoas. Temos o Concílio Vaticano II, que muda a disposição pastoral da igreja. Por exemplo, na liturgia, que era a liturgia em latim, versus Dei, costas para o povo. Agora é a língua vernácula, a língua de cada nação, de cada país. O padre presidindo de frente para a assembleia. E todo esse contexto de rápidas transformações gerou uma das maiores crises vocacionais da história da Igreja Católica. 2000 anos de igreja, vimos, nesse contexto dessas décadas pós-aparição de Rosa Mística, uma das maiores crises vocacionais da história da igreja. Isso para gerar um contexto e percebermos que a mensagem dela traz algo de muito importante, de muito original para aquele momento histórico que está sendo vivido. A preparação para uma grande crise vocacional. Crise que se estende até os dias de hoje. Muitos sacerdotes abandonaram sua vocação depois do Vaticano II, muitos religiosos, e muitos começaram a viver de forma que não convém a um consagrado. Esse é o contexto. Agora, pensemos hoje, nesse primeiro dia, a escassez de vocações e o espírito de oração. Escassez de vocações, a lança. O espírito de oração, a rosa branca. Ser uma pessoa de oração. Muitas vezes Jesus se retira para rezar. Ouvimos tantas passagens bíblicas que mostram Jesus se retirando para rezar. Ser uma pessoa de oração é ser uma pessoa que planeja a sua vida espiritual, que sabe, amanhã, sábado, qual horário que vai rezar o terço? Vou rezar com o Padre André, no segundo dia do tríduo. Olha que legal, né? Mas, se não fosse isso, que hora rezaria o seu terço? Que hora vai separar para ler a palavra de Deus, fazer uma meditação, fazer uma aplicação à vida da palavra de Deus? Que hora que vai dedicar a alguma outra devoção ou um momento de estudo da fé? Ser uma pessoa de oração é ser uma pessoa que planeja e organiza a sua vida de oração e adequa a ela a sua rotina. Não é alguém que vive de desculpas dizendo que não tem tempo. E nessa dinâmica de oração, suplicar constantemente pelas vocações. Pedir ao Senhor da messe que mande mais operários para a sua messe. Mateus capítulo 9, versículo 38. Jesus então já nos ensinou que deveríamos rezar pedindo vocações. E a pessoa de oração não pode deixar de suplicar a Deus mais pastores, mais sacerdotes, mais santos pastores, homens de Deus, homens de oração, homens de um coração indiviso para Deus. Suplicar ainda por aqueles jovens que não seguiram a vontade de Deus. Imaginem, quando Deus começa a dispor as vocações e pensar a vida de cada um,
ele pensa uma engrenagem perfeita, de modo que não falte os profissionais, que não faltem os religiosos, que não faltem os sacerdotes. Não era para termos um contexto como região amazônica, que as pessoas têm uma missa por ano, uma missa a cada 6 meses. Não era para existir isso. Mas se existe, é porque muitos que foram chamados ao sacerdócio não deram sim. Alguns não têm vida de fé. Talvez alguns que deveriam ser padres não chegaram nem a ser evangelizados e catequizados. Talvez alguns que foram catequizados nunca se importaram com o tema vocação. Talvez foram catequizados, mas nunca entenderam que precisavam perguntar a Deus qual era a vontade dele. Muitos adolescentes e jovens, mesmo catequizados, fizeram sobrepor a sua própria vontade, ou a vontade da sua família, e não questionaram o que Deus queria para a sua vida. Alguns ainda perceberam, vislumbraram a vontade de Deus, entenderam que caminho de consagração deveria trilhar, mas tiveram medo e acabaram abandonando o caminho do discernimento. E por isso, muitos que deveriam ser consagrados, muitos que deveriam ser padres, não foram e não serão. E também porque muitas famílias católicas nunca ensinaram seus filhos a escutar a voz de Deus, a obedecer a voz de Deus e contemplar a possibilidade de uma vida consagrada. E por isso temos tão poucos sacerdotes e tão poucos consagrados. Há décadas, o número de religiosos consagrados vem caindo no mundo inteiro. A palavra dessa noite de hoje, portanto, é oração. Oração que nos coloca em uma postura de súplica e de pedido. Pedir para que as famílias católicas eduquem os filhos para a vontade de Deus. E não para a vontade dos pais. E não para a própria vontade dos adolescentes, dos jovens. Nessa oração de súplica, pedir a Deus para que os adolescentes e jovens se abram mais e mais à vontade de Deus. Então, esse primeiro dia de tríduo, a escassez de vocações e o espírito de oração. Termino rezando a oração, o de Rosa Mística, a oração que utilizamos aqui na igreja. Amanhã vamos cuidar de colocar na projeção a oração, né? Hoje eu esqueci de pedir. O padre vai rezar e todo mundo acompanha, ouvindo e em comunhão. Maria Rosa Mística, Mãe da Igreja, protegei vossos filhos prediletos, os sacerdotes, para que sejam verdadeiros ministros do vosso Filho Jesus e administradores dos santos mistérios de Deus, para a salvação de todos os irmãos e irmãs. Protegei também os religiosos e religiosas
e os catequistas, para que com sua dedicação e testemunho ajudem os fiéis a seguir fielmente o vosso Filho Jesus, caminho, verdade e vida. Fazei que com seu bom exemplo despertem numerosas e santas vocações, e que o Verbo de Deus feito carne no vosso seio virginal por obra do Espírito Santo cresça e resplandeça em nossos corações. Maria Rosa Mística, mulher eucarística, hoje, mais do que nunca, necessitamos de sacerdotes santos, que sejam pobres e humildes com o vosso Filho Jesus, puros como a hóstia que consagram e fortes como os mártires de todos os tempos. Fazei que na vossa escola se tornem amigos íntimos do coração eucarístico de Jesus, vivendo sempre na humildade e na mansidão. Fortalecei-os com a vossa ternura materna para perseverarem no caminho da santidade. Maria Rosa Mística, convosco queremos glorificar o Pai Altíssimo, Santo e Misericordioso, o vosso Filho Jesus, nosso irmão e Salvador, e o Divino Espírito Santo de luz. Amém.